Graça e paz a todos, que Deus abençoe teu sábado, dia 18 de junho de 2026. Hoje nós iremos falar sobre estar consumado. Em João 19:30 vai dizer: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Aqui não é uma situação muito bela, é uma situação muito complicada, é uma situação triste, é uma situação que aos olhos humanos, dizendo essas palavras, a convicção aos olhos humanos, é uma situação muito triste, é uma situação tenebrosa. Aqui Jesus dizendo essas palavras, mas ele estava já pregado em um madeiro, já o havia crucificado, pregos entraram em suas mãos, uma coroa de espinho foi colocada na sua cabeça. Aqui Jesus estava todo ensanguentado, retalhado pelos azorrades, os chicotes dos romanos. Aqui Jesus estava despido, porque lhe tiraram todas as suas vestes e fizeram sorte ao pé da cruz. E ele foi reerguido, levantado no madeiro. E agora, se aproximando a hora da sua morte, Jesus, ele pega, lhe deram algo para Jesus beber, porque Jesus teve sede. Então ele pedindo água, ele pedindo algo para beber, porque tinha sede. Os romanos vai e pega um líquido, um vinagre muito utilizado entre eles, e molha numa esponja e dá para Jesus beber. E Jesus, ele começa a dizer: está consumado, ou seja, está feito, está concluído. E quando Jesus, ele diz essas últimas palavras, ele inclina a cabeça e entrega o Espírito na mão do Pai e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. As últimas palavras de Jesus em vida. E quando ele faz isso, ele morre por mim, por você. Foi terminado, foi concluído, foi consumado o ministério de Jesus aqui na terra. Jesus, ele rendeu o Espírito ao Pai. E o interessante é que Jesus, a morte não levou Jesus, ele se entregou, porque a morte só tem o poder de levar aquele que pecou, aquele que teve pecado, porque em Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Jesus não havia pecado, então como ele receberia como recompensa a morte, se ele não havia pecado em momento algum? A Bíblia vai dizer que o seu santo não conhecerá corrupção, então ele não tinha pecado, então ele se entregou à morte. Ele falou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ele entregou ao Pai. Aleluia. E morreu por mim e por você, no meu e no seu lugar. Um sacrifício perfeito, algo que aos olhos humanos foi uma atrocidade, foi terrível, foi triste, angustiante. Mas quando você olha para o sacrifício de Jesus com os olhos espirituais, você vê que foi um sacrifício lindo, algo perfeito, algo puro, porque ali não estava qualquer um morrendo, ali estava o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Ele estava tirando o pecado do mundo através da sua morte ali naquele momento. Ele concluiu aquilo que João Batista disse lá em capítulo 1, versículo 29. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então naquele momento ele estava tirando todo o pecado da humanidade. Glória! Para descer até o abismo,
centro da terra para tomar as chaves da morte e do inferno, nos resgatar da prisão a qual nós éramos prisioneiros, pagando o preço do resgate. Agora Jesus paga esse preço. Ele paga o preço da minha e da sua alma e vai buscar aquilo que foi combinado, aquilo que já foi preparado e decretado por Deus. Acredito eu desde a nação dos séculos. Louvado seja Deus. Jesus, ele completa a obra da salvação. Nada precisa ser acrescentado no seu sacrifício. E é por isso que hoje nós não precisamos fazer nenhum acréscimo, porque o seu sacrifício foi perfeito. O seu sacrifício na cruz foi definitivo. Nós precisamos crer em Jesus e aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Isso basta. Por quê? Porque o sacrifício foi perfeito. E algo perfeito não se mexe, não tira e nem tampouco acrescenta. Ele é perfeito. Somente precisamos crer. Crer em Jesus. Crer na obra da cruz. Crer no seu sangue. Aí nós teremos a salvação. Mediante a fé em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Que essa mensagem entre no seu coração. Que Jesus consumou tudo aquilo que um dia te levaria para o inferno, que um dia te traria condenação, que um dia acarretaria a você sofrimento eterno. Aceite Ele hoje na sua vida e Ele será o Senhor da sua alma. E Ele te salvará dessa condenação, desse inferno. E também não somente isso, mas você morará para sempre com o Todo-Poderoso Jeová, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Louvado seja Deus. Comente aqui abaixo nesse vídeo, curta ele, compartilhe o máximo de pessoas que você puder. E que Deus abençoe em nome de Jesus.